Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Direção de Jesus. E no vídeo de hoje é para aqueles que falam: eu quero ser igual à igreja primitiva. A igreja de hoje não é igual à igreja primitiva. Será que essa pessoa também está sendo aí alguém que vive como a igreja primitiva? Isso tem tudo a ver com essas pessoas. Então, o vídeo de hoje é como ser como a igreja primitiva. Como viver em unidade com a igreja e com Cristo. Então, já vai deixando o seu like, já vai compartilhando o canal, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe o canal, compartilhe esse vídeo com essas pessoas que querem viver como a igreja primitiva. E bora pro vídeo trocar essa ideia. Bora lá, meu povo, vamos trocar essa ideia. Como viver como a igreja primitiva. Como ser um com Cristo. Como ser um com a igreja e com Cristo. Há 9 anos eu me converti. Há 9 anos eu aceitei viver uma vida com Cristo. Com relacionamento, por viver o propósito, por viver a missão com Cristo. E há 3 anos atrás, Deus ele me direcionou a outro lugar. Deus ele me direcionou a outro local. E nesse local, onde eu estou hoje, tinha ali uma intercessão, né, todo início de mês, durante uma semana. E nessa intercessão, o Espírito Santo ele começou a conduzir as minhas orações praticamente todas as vezes. Mais forte como nunca foi antes, que é orar por unidade. E aí, nessas intercessões, eu orava muito por unidade. E eu falava, Deus, que o Senhor gere em nós unidade, que o Senhor nos ensine a ser um, que o Senhor nos ensine a ser irmãos de fato, Senhor. E aí eu ia orando para Deus. É fato que nós vivemos num tempo, no Evangelho como igreja, que nós não temos tido essa unidade, isso é um fato. Existem tantas reclamações por aí, decepções nas igrejas. E eu tive sempre esse costume de orar por isso, mas não tão intenso como começou a ser. Não tão enfático como começou a ser. Eu orava tanto em relação a isso que teve um dia que eu comecei a questionar. Engraçado, nós nos chamamos de irmãos. Nós, teoricamente, nós somos unidos. Nós, teoricamente, nós oramos uns pelos outros, nós abraçamos, nós recebemos bem, nós tratamos bem, nós fazemos questão um dos outros, nós temos comunhões juntos. Então, assim, teoricamente, você olha assim, nossa, a gente, é legal, a gente nos chama de irmãos e as coisas estão andando, estamos tendo comunhão. Então, o que nos falta? Eu comecei a questionar o Espírito Santo, principalmente porque aquilo estava muito ardente no meu coração. E aí, pouco tempo depois que eu questionei a Deus, nesse mesmo dia que eu questionei, poucos minutos depois veio algo muito forte no meu coração. Faltava sentimento. E eu fiquei assim, sentimento? Sentimento, querido, mas é um sentimento de parentesco. Então, logo depois que eu questionei, o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração. Falta um sentimento de parentesco. Então, o que eu entendi com falta o sentimento de parentesco? Querido, nós dizemos uns para os outros, né? Nós somos cristãos, nós dizemos uns para os outros o tempo todo, irmão fulano, fulano, irmão paz, Deus te abençoe, irmão daqui, irmã dali, e aí irmã fulana. Então nós nos tratamos como irmãos, nós chamamos uns aos outros de irmãos, mas falta o sentimento de irmão. Muitas das vezes, você pode chamar o outro de irmão, mas você não trata ele como irmão. Você não sente que ele é seu irmão. Principalmente no tempo que nós vivemos, né, onde está tantas igrejas abertas, tantos ministérios abertos, e basta uma desavença para se trocar de igreja. Se eu briguei com fulano aqui, eu vou para outra. E assim vai. E aí, nós não somos guiados pelo Espírito. Nós vivemos ali até que alguma coisa nos confronte, seja nós saindo errado ou certo, né? Não é esse mérito que eu quero entrar, né? Mas ficou tudo muito fácil. É só trocar de igreja que a gente resolve o problema e a gente não tem mais esse problema. Mas existe sim o problema.
né? Nós pertencemos ao mesmo reino, nós pertencemos ao mesmo governo, nós pertencemos ao mesmo Pai. Não é porque se trocou de igreja que está tudo certo. Não, se existiu um problema na igreja anterior que você saiu, esse problema precisa ainda ser consertado. Não é porque você saiu que não tem que se consertar esse problema. Porque nós somos um corpo, né? Então o fato de trocar de igreja não é sair do corpo. Não, você só trocou de local, mas o problema precisa ser consertado. Assim que eu ouvi sobre sentimento de parentesco, muitas coisas vieram à tona. E aí eu comecei a pensar várias coisas. Será que essas pessoas que na igreja nós chamamos de irmãos, nós vamos socorrer essas pessoas como nós socorremos os nossos irmãos? Será que os irmãos em Cristo você trata como os irmãos de sangue, como seus pais, como seus primos? Talvez você pense, não, família é família. Não, querido. Você precisa entender que a família em Cristo é família também, é literalmente família. Não é só um modo de falar. Porque se você acha que é só um modo de falar, você ainda não entendeu o que é evangelho e você, infelizmente, é só um religioso. Não. Os nossos irmãos em Cristo são de fato irmãos e nós precisamos aprender a ter esse sentimento de parentesco. Nós precisamos aprender a ter esse sentimento de pertencimento uns aos outros. Assim como nós temos esse sentimento de pertencimento dos nossos pais a nós e nós aos nossos pais, dos nossos irmãos a nós e de nós aos nossos irmãos, e assim vai com primos, com os tios, e nós entendemos que nós pertencemos àquele grupo. Então o que falta em nós é ter esse sentimento de parentesco, ter esse sentimento de família de verdade. E eu creio que o Espírito pode gerar isso em nós. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Não é simplesmente ter uma desavença e sair da igreja. É ser guiado pelo Espírito Santo. E aí nós chegamos à conclusão de 2 problemas que nos impedem de ser como a igreja primitiva. O primeiro deles é ser de fato irmãos. Eles eram literalmente irmãos. E eles davam literalmente a sua vida uns pelos outros. Sim, eles davam literalmente as suas vidas pelas dos outros. Sim, se nós estamos aqui ouvindo o Evangelho, nós precisamos entender que um dia alguém entregou a sua vida para que o Evangelho continuasse sendo proclamado. Então, na igreja primitiva, eles dividiam as coisas. Uns davam, os que tinham muita coisa, eles davam à igreja para que a igreja dividisse, né, aos outros irmãos. Né? Eu sei que talvez alguns vão pensar, mas tem tantos corruptos hoje que se a gente entregar, eles vão colocar tudo no bolso. Não é um mérito que eu estou querendo entrar. Eu estou entrando no mérito de sermos unidos, de tratarmos uns aos outros de irmãos. Talvez você pense, não confio naquele pastor. E se esse for o problema também, não muda o fato de você poder ajudar o seu irmão diretamente. Talvez se você sabe que seu irmão está com uma dificuldade, você pode ajudar, ajude. Não espera muito o retorno. Ajude, vá lá, dê a sua vida por ele. Assim como você daria pelos seus irmãos, pelos seus pais, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa. Ame, assim como Jesus diz, o verdadeiro amigo é aquele que dá a sua vida uns pelos outros. E é essa a ideia de Deus para nós, que nós venhamos ser corpo de Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Então, não fique pulando de igreja em igreja por causa de desavenças. Não estou dizendo para você ficar num lugar sabendo que alguém, sei lá, é corrupto. Alguém está corrompendo a fé das pessoas ali. Um falso profeta, um falso pastor, um falso líder. Não estou dizendo isso. Estou dizendo para você ser guiado pelo Espírito Santo. Não só saia pela sua vontade, mas viva sendo guiado pelo Espírito Santo. E aí que entra o segundo ponto, que eles viviam pelo Espírito. Eles eram cheios do Espírito Santo e eles viviam sendo guiados pelo Espírito Santo. Quando eles iam para algum lugar, para uma igreja, para uma cidade, eles eram guiados pelo Espírito Santo. Se não me engano, em Atos 8, tinha um eunuco lendo a palavra ali e ele não estava entendendo. O próprio Espírito Santo envia Filipe até o lugar. E Filipe prega o Evangelho e ali ele é batizado e ele se converte. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo em tudo que nós fazemos. E se você quer viver uma vida como a igreja primitiva, lá nos primeiros anos da igreja, talvez você está vivendo na marra, falando das pessoas, e talvez só lambendo a sua ferida também, porque você foi decepcionado na igreja, porque você acha isso, porque você acha aquilo. Mas as formas de você viver como a igreja primitiva é ser um
é viver no corpo. Talvez você diz, eu quero viver como a igreja primitiva, e você só fica na sua casa, você não quer congregar. Não, isso não é viver como uma igreja primitiva, você precisa congregar. E talvez você só fica reclamando, ou você só fica lambendo ferida, porque você foi decepcionado, ou porque você não concorda com um monte de coisas da igreja. Não, você precisa viver cheio do Espírito Santo, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa ser uma pessoa que busca, que ora, que jejua, que lê a palavra, que mergulha, não pessoa que só fica falando dos defeitos que a igreja está tendo, mas alguém que quer edificar, alguém que quer dar uma palavra para que a igreja vá se alinhando e vá buscando alinhamento, tanto entre ela, entre nós, tanto com Cristo. Você precisa ser instrumento de Cristo e não alguém que fica murmurando e lambendo ferido. Então, querido, se você quer viver como a igreja primitiva, se você quer ser um com Cristo, você precisa entender esse espaço. Você precisa ser um com a igreja, você precisa ter esse sentimento de verdade, você precisa dar sua vida pelo irmão, assim como você dá pelos seus parentes. Tenha o sentimento de parentesco com os irmãos em Cristo, assim como você tem com os de sangue. Amém? Tamo junto. Falou, falou.